A primeira medida é decretar o que a gente chama de administração limitativa provisória, que é uma medida de ordem legal, e congelar todas as áreas que estão de florestas públicas não destinadas, não protegidas, e encaminhá-las para, no prazo de 7 meses, os estudos técnicos e as consultas, destiná-las como áreas protegidas. Então, primeiro é proteger uma área que é equivalente ao tamanho de Minas Gerais, que ainda está hoje desprotegida de florestas e que se localizam principalmente no estado do Pará e no estado do Amazonas. A segunda medida é, obviamente, restaurar a capacidade de fiscalização do IBAMA no combate ao desmatamento, com confisco, com queima de material, etc. Coisa que, de fato, o governo já adotou. E terceiro, que é uma coisa um pouco mais complexa, mas que precisa ser enfrentada, é a questão do que a gente chama de regularização fundiária. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente protege as florestas remanescentes, tem que conseguir criar um processo de regularização fundiária que separe o joio do trigo da grilagem e daqueles que têm direito à terra. Porque sem resolver direito de propriedade, principalmente nas regiões mais antigas de ocupação, na chamada Amazônia desmatada, fica muito difícil você fazer restauração florestal, melhorar a agricultura, é difícil desenvolver uma economia saudável. Então são 3 medidas importantes no primeiro momento. Em um pouco mais de 40 anos, a gente desmatou o Brasil já desmatou 21%. E o processo de desmatamento se acelerou nos últimos 4 anos. Bom, aí sobram, de fato, em torno de 79% das áreas. 79% das florestas não estão todas bem conservadas. Tem extração de madeira, tem incêndios florestais. Então, você tem uma situação na Amazônia que você tem um gradiente de degradação. Você tem os 21% já perdidos de florestas, já desmatados, e florestas em diferentes estágios de proteção e de conservação. Então, primeiro, obviamente, o esforço é de parar o desmatamento, porque a gente já está muito próximo a gente está numa zona muito perigosa do tipping point, do ponto de não retorno, que é aquele ponto em que a floresta, grande parte da extensão da floresta começa a fazer uma transição para uma vegetação mais próxima de cerrado. Então, você tem uma substituição da floresta à medida que o desmatamento vai avançando, e esse é um ponto de não retorno em que o sistema entra em colapso, o sistema que mantém aquela floresta em pé, exuberante, né, viva. A gente sabe que é pela ciência que a floresta gera a sua própria chuva. Na medida que você começa a tirar a floresta, você altera o regime de chuva local e você vai favorecendo as espécies de cerrado que aguentam períodos secos longos e vai dificultando a vida das espécies de árvores que são típicas de florestas úmidas. Então esse é um grande risco de uma alteração sistêmica. A resposta para as questões da Amazônia passa numa espécie de olhar a Amazônia como se fosse diferentes da Amazônia, uma espécie de zoneamento, né? E a gente chama que tem pelo menos 5 Amazônias. Estou falando da Amazônia legal, né? Que é o termo que a gente usa no Brasil para se referir, de fato, a essa área de quase 60% do território nacional. Então você tem o Cerrado, que tem que ser tratado separadamente, vegetação diferente, dinâmica econômica diferente. Você tem a Amazônia desmatada, onde grande parte do território está desflorestado, mas ainda tem remanescentes florestais, e as áreas que foram desmatadas estão muito mal utilizadas. Então você tem um trabalho de proteger o que sobrou de floresta nessas regiões desmatadas e assegurar que as áreas que foram abertas sejam melhor utilizadas. Inclusive, parte delas possam ser reflorestadas ou restauradas. Você tem a Amazônia sob pressão, tipo Novo Progresso, Altamira, Itaituba. São regiões que têm muito ainda estoque de floresta, mas a taxa de desmatamento é muito intensa. Você tem extração de madeira, você tem grilagem. Então aqui você precisa concentrar os esforços de comando e controle, os esforços de fiscalização. E você tem a Amazônia florestal, que está nas regiões mais remotas. O desmatamento não é o problema lá, o principal. Principalmente a gente tem ainda muita pobreza e, obviamente, você tem a chegada do crime organizado nessas regiões mais remotas. Então você tem um cuidado aqui que é de natureza mais de segurança e social.
E por último, você tem as cidades. 76% das pessoas na Amazônia moram nas áreas urbanas. E a participação das pessoas, da população das áreas urbanas só cresce. Então você tem que ter uma agenda para as cidades também. A gente acredita que na medida que você melhora as cidades, você diminui a pressão sobre a floresta. Você vai criar melhores condições para que as pessoas desenvolvam atividades econômicas na cidade que não dependam da extração ou da pressão, da extração ilegal de produtos, da comercialização ilegal de produtos da floresta ou do desmatamento. Quando essa relação entre cidade e floresta ocorrer, seja uma relação com base na legalidade e na sustentabilidade. Então, as cidades, uma das soluções para a Amazônia é olhar com mais atenção para as cidades. E sim, a Amazônia acumulou muita experiência sobre como, vamos lá, pensando na área da Amazônia desmatada. Então você tem duas tarefas importantes lá. Proteger os remanescentes florestais, nem tudo está desmatado, apesar do nome Amazônia Desmatada. Então aqui, essencialmente, a aplicação do Código Florestal, que protege a reserva legal, e ao mesmo tempo o mercado de carbono de floresta em pé é importante, porque essas áreas, obviamente, estão sob o risco de ameaça de corte raso. Na parte que está desmatada, e que dentro das regras legais pode continuar desmatada, você tem uma tarefa de melhorar o uso da terra. Trocar uma pecuária de baixíssima produtividade por uma pecuária de melhor produtividade. Já existe experiência na Amazônia, técnicas de como fazer isso. E melhorar também a agricultura, mas principalmente a pecuária. E, em muitos casos, também vai sobrar, na medida que você melhora a pecuária, vai sobrar áreas que foram desmatadas e que podem ser alocadas, destinadas para restauração florestal, ou seja, plantar de volta ou deixar que aquela floresta que foi destruída volte. E há mercado para isso. A técnica, a Amazônia, a gente já sabe como plantar essas árvores, como manejar, e o que precisa aqui é principalmente uma regularização fundiária, porque os investidores estão querendo chegar, quer dizer, quem compra o chamado mercado offset de carbono, quer plantar árvores para sequestrar carbono, quer que isso se dê no plano da legalidade, que as áreas sejam legais, que tenham benefícios sociais, etc. Então, a confusão fundiária nessa região desmatada, por exemplo, dificulta a melhoria da economia das áreas desmatadas e também a própria restauração. Então, quando a gente está indo para a Amazônia mais florestada, você tem duas grandes oportunidades econômicas. Uma é nos serviços ambientais e outra é que a floresta tem produtos que você pode coletar de forma sustentável, que tem mercados gigantes. Um estudo da Amazônia 2030 mostrou que os produtos agroflorestais e tipicamente não madeireiros e os peixes tropicais têm um mercado global de 200 bilhões de dólares e crescente. Só que a participação da Amazônia brasileira, que tem 1/3 de todas as florestas tropicais, é 0,2%. E todos os países que estão na nossa frente são países com condições muito mais precárias do que as do Brasil. Quer dizer, então, você tem de fato um mercado que valoriza produtos da floresta. Obviamente, em tudo isso, você tem uma agenda necessária para as cidades. Agora, qual é o desafio? O desafio é o governo é chave na Amazônia. Você tem que ter o papel do... Por que o governo é chave? Porque o grosso do território na Amazônia, quase 2/3, são terras públicas, sobretudo federais. Então, se você não tiver um governo federal alinhado, comprometido com a agenda de conservação e desenvolvimento, e com estabilidade, é muito difícil essa agenda andar. Até o setor privado chegar, o mercado só vai chegar se o governo fizer o primeiro movimento. Então, o papel do governo é central na Amazônia. O segundo, tem alguns desafios ainda de natureza tecnológicas e tal, porque a gente não tem muita referência de civilização em florestas tropicais, como é que você desenvolve. Então, tem um pouco de experimentação que precisa ser feito. Algumas coisas foram feitas e bem-sucedidas. E terceiro, você tem necessidade de recursos financeiros a fundo perdido e também investimentos de larga escala por muito tempo. Você não vai fazer essa transição de uma Amazônia ilegal, viciada em desmatamento, para uma Amazônia mais sustentável se você não tiver recursos financeiros para fazer essa transição, seja para gerar novas informações, novas práticas de governança, melhorar as instituições que estão na região, públicas, melhorar o aparato do Estado na defesa do território, e melhorar o ambiente econômico,
melhorar a vida das pessoas. A Amazônia hoje enfrenta a tempestade perfeita, é o lugar com os piores indicadores sociais do Brasil, com a situação ambiental mais dramática e com a economia mais precária. Quer dizer, o Brasil já tem uma economia que não cresce muito e a Amazônia ainda cresce abaixo do Brasil. A produtividade brasileira é baixa e a da Amazônia ainda consegue ser pior. Então você realmente precisa, qualquer solução para a Amazônia tem que levar em conta esse tripé econômico, social e ambiental. Então, uma agenda ambiental tem que estar casada com a agenda de desenvolvimento econômico e com a agenda de inclusão social.